Belo Horizonte, Minas Gerais, 12 de setembro de 1999, 14h22. A sala de redação da TV Horizonte fervilhava com a notícia do incêndio que se alastrava pela Serra do Cipó. O editor-chefe, Antônio Martins, bateu com os nós dos dedos na mesa de Marcelo Freitas, repórter veterano de 37 anos, conhecido por sua capacidade de transformar histórias complexas em narrativas acessíveis. Vamos mandar você de helicóptero. A fumaça está visível da capital, mas precisamos de imagens aéreas e entender a dimensão do incêndio, disse Antônio, entregando a pauta impressa. Paula vai com você na câmera. O Gilson já está preparando o Bel. Marcelo assentiu, pegando seu bloco de anotações e a jaqueta com o logo da emissora. Era mais um domingo de trabalho, mais uma reportagem especial, nada que ele já não tivesse feito centenas de vezes antes. No heliporto da emissora, Paula Antunes, cinegrafista de 29 anos, ajustava sua câmera Sony digital, equipamento novo e valioso da emissora. Era a terceira vez que voaria com Gilson Matar, piloto experiente de 45 anos, com mais de 6.000 horas de voo. O céu estava limpo, com apenas algumas nuvens esparsas no horizonte, condições perfeitas para voo, segundo o boletim meteorológico. Vamos tentar contornar a área por trás da serra, explicou Gilson durante o briefing pré-voo, apontando para o mapa. A concentração de fumaça está neste quadrante. Se conseguirmos boas imagens do avanço das chamas, voltamos antes do pôr do sol. Às 15h13, o Bel 206 de cor azul e branca, com o logotipo da TV Horizonte nas laterais, decolou rumo à Serra do Cipó, localizada a aproximadamente 100 quilômetros da capital mineira. A previsão era de um voo de ida e volta, que não ultrapassaria 3 horas. O primeiro contato por rádio ocorreu às 15h42. Base, aqui é Horizonte 01. Estamos sobrevoando a região sudeste da serra. Incêndio parece maior do que indicavam os relatórios iniciais. Paula está captando imagens. Retornaremos em aproximadamente 1 hora. A voz de Gilson soava calma e profissional, como sempre. Nada no tom ou nas palavras indicava qualquer tipo de preocupação. O segundo e último contato veio às 16h47. Base Horizonte 01. Estamos... A voz de Gilson hesitou brevemente, notando algo estranho. Não parece ser fumaça comum. Vamos descer um pouco para investigar melhor. O operador da base pediu mais detalhes, mas não houve resposta. Apenas estática. Tentaram novamente. Silêncio. Às 16h53, o sinal do transponder desapareceu dos radares de controle aéreo. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que um dos maiores mistérios da aviação brasileira acabava de começar. Os olhos do Brasil se voltaram para a Serra do Cipó na manhã desta segunda-feira. Manchete do Jornal do Brasil, 13 de setembro de 1999. As primeiras 48 horas após o desaparecimento foram marcadas por um otimismo cauteloso. A Força Aérea Brasileira mobilizou 4 aeronaves de busca e salvamento. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais destacou equipes terrestres que se espalharam pela região montanhosa. Voluntários das cidades próximas juntaram-se aos esforços. A teoria inicial era simples. O helicóptero havia feito um pouso de emergência em algum vale isolado. Regina Freitas, esposa de Marcelo, mantinha-se firme diante das câmeras, o rosto marcado por uma noite sem sono. Conheço meu marido. Ele é resiliente e sabe se virar em situações difíceis. Tenho certeza que estão todos bem. Carlos Antunes, pai de Paula, demonstrava a mesma confiança quando entrevistado na porta de sua casa em Contagem. Minha filha é forte. Aprendeu a acampar e sobreviver na natureza desde pequena. Se estiverem perdidos, ela saberá o que fazer até o resgate chegar. A família Matar optou pelo silêncio, apenas emitindo notas por meio de seu advogado, pedindo privacidade e agradecendo os esforços de busca. No quarto dia, o incêndio na serra havia sido controlado, mas não havia nenhum sinal do helicóptero ou de seus ocupantes. Nem mesmo destroços foram encontrados, apesar da área de busca ter se expandido para além dos limites iniciais. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, iniciou formalmente uma investigação. É como se tivessem desaparecido no ar, comentou o coronel Augusto Mendes,
coordenador das operações de busca, em entrevista à própria TV Horizonte. Não temos nenhum sinal de fogo, impacto ou destroços. Sem o transponder e considerando o terreno montanhoso, as buscas são extremamente desafiadoras. Após 2 semanas de buscas intensivas, os recursos começaram a ser reduzidos. A cada dia que passava, diminuía a esperança de encontrar sobreviventes. A cobertura midiática, antes constante, tornou-se esporádica. 3 meses depois, em dezembro de 1999, as buscas oficiais foram encerradas. O relatório preliminar do CENIPA listava causas indeterminadas para o desaparecimento, indicando falha mecânica como hipótese principal, mas sem descartar fatores humanos ou meteorológicos. Na cerimônia de 1 ano do desaparecimento, Roberto Alves, diretor da TV Horizonte, anunciou a criação de um fundo de pesquisa em nome dos 3 desaparecidos. Continuaremos buscando respostas, declarou, sob os olhares aprovadores das famílias presentes. Marcelo, Paula e Gilson não serão esquecidos. Mas com o tempo, como acontece com muitas tragédias, o caso foi sendo gradualmente empurrado para as páginas internas dos jornais e então apenas para as datas de aniversário, até finalmente se tornar apenas um nome em uma lista de mistérios não solucionados. Em 2009, 10 anos após o desaparecimento, um pequeno artigo em uma revista de aviação revisitou o caso, sugerindo que uma combinação de condições meteorológicas adversas não detectadas e desorientação espacial poderia explicar o incidente. A matéria terminava com uma observação melancólica. Alguns mistérios, por mais dolorosos que sejam, talvez nunca sejam resolvidos. A Serra do Cipó, agora parte de um parque nacional consolidado, continuou atraindo turistas, pesquisadores e amantes da natureza. Suas formações rochosas únicas, cachoeiras cristalinas e vegetação exuberante tornavam-se mais acessíveis a cada ano, com trilhas melhor sinalizadas e infraestrutura turística em constante expansão. Para a maioria dos visitantes que passavam por suas trilhas, o caso do helicóptero desaparecido era, quando muito, uma curiosidade local, uma história contada por guias para entreter turistas durante caminhadas mais longas. Algumas trilhas menos oficiais ganharam nomes como Caminho do Helicóptero ou Trilha dos Desaparecidos, apropriações folclóricas de uma tragédia real que o tempo havia suavizado. Em Belo Horizonte, a vida seguiu. A TV Horizonte foi adquirida por um conglomerado maior em 2005, mudando seu nome e identidade visual. Regina Freitas, após 5 anos lutando juridicamente para que seu marido fosse declarado oficialmente morto, casou-se novamente e mudou-se para Curitiba. A família Antunes criou uma bolsa de estudos em jornalismo audiovisual em memória de Paula, que já havia formado dezenas de jovens profissionais. Os Matar transformaram sua dor em ativismo, criando uma associação que pressionava por melhores protocolos de busca e salvamento em áreas remotas. No dia 12 de setembro de 2019, exatamente 20 anos após o desaparecimento, uma pequena reunião memorial foi realizada na sede da antiga TV Horizonte, agora um edifício comercial. Antigos colegas, alguns familiares e poucos jornalistas compareceram. Entre eles estava Lúcia Prado, uma mulher de 33 anos que assistia à cerimônia discretamente, no fundo da sala. Lúcia não tinha conexão pessoal com os desaparecidos. Era analista de imagens de satélite no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, onde trabalhava especificamente com monitoramento ambiental. Formada em geografia e com mestrado em sensoriamento remoto, ela havia crescido fascinada pelo caso do helicóptero. Sua mãe havia sido secretária na TV Horizonte na época do incidente. 2 semanas após a cerimônia, em uma tarde chuvosa de outubro, Lúcia estava em seu laboratório analisando imagens recentes da Serra do Cipó para um estudo sobre regeneração florestal pós-incêndio. O projeto utilizava tecnologia de ponta em imageamento, com resolução muito superior àquela disponível em 1999. Foi quando ela notou algo. Na borda de uma imagem capturada por um satélite de alta resolução, em uma área remota do Parque Nacional, havia um reflexo metálico, um objeto que não deveria estar ali, parcialmente coberto por vegetação, mas com uma geometria muito clara
e definida para ser uma formação natural. Rafael, vem cá, chamou ela para seu colega de laboratório. Isso te parece natural? Rafael ajustou seus óculos, olhando para o monitor. Parece artificial. Dimensões, talvez uns 10 metros de comprimento, difícil dizer com a vegetação. Lúcia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Rapidamente, acessou o banco de dados de imagens históricas da região, uma função que permitia comparar a mesma área em diferentes períodos. O objeto não aparecia nas imagens de 1999. A resolução era insuficiente. Também não estava visível nas imagens de 2005. A primeira vez que se podia distinguir algo foi em uma imagem de 2012, mas tão indistintamente que passaria por uma anomalia. O que você vai fazer? Perguntou Rafael, percebendo a intensidade no olhar da colega. Vou enviar essas coordenadas para o Corpo de Bombeiros e a Polícia Federal, respondeu ela, já digitando um e-mail. Acabei de encontrar algo que pessoas procuraram por anos. Santana do Riacho, 7 de novembro de 2019. A chuva fina e constante transformava as trilhas da Serra do Cipó em caminhos lamacentos e traiçoeiros. O grupo que se deslocava lentamente pela mata fechada não era composto por turistas ou pesquisadores comuns. 5 bombeiros militares, 2 agentes da Polícia Federal, um perito criminal e Lúcia Prado avançavam com dificuldade, consultando frequentemente um GPS de alta precisão. Estamos a menos de 300 metros do ponto, anunciou o capitão Mendonça, líder da expedição. O terreno fica mais íngreme a partir daqui. A última parte da caminhada levou quase 2 horas. A vegetação se tornava mais densa, e o terreno descia abruptamente para uma pequena depressão cercada por formações rochosas. Foi o bombeiro Silveira quem avistou primeiro, apontando entre as árvores. Ali tem algo azul. O grupo acelerou o passo, ignorando a lama e os galhos que açoitavam seus rostos. Quando finalmente emergiram em uma pequena clareira, todos pararam, atônitos. Lá estava ele. O helicóptero Bell 206 da TV Horizonte, quase intacto, tombado sobre seu lado direito. A pintura azul e branca, embora desbotada e coberta de musgo em várias partes, ainda era claramente visível. O logotipo da emissora, embora parcialmente apagado, podia ser reconhecido. Meu Deus, sussurrou Lúcia, sua voz quase inaudível sob o barulho da chuva nas folhas. Reencontramos. O capitão Mendonça imediatamente estabeleceu um perímetro, enquanto os peritos começavam a documentar a cena. O helicóptero não apresentava sinais de impacto violento. Não havia crateras ou destroços espalhados. Parecia que a aeronave havia pousado ou caído suavemente e depois tombado para o lado. A vegetação cresceu ao redor dele, observou o perito Dourado, examinando como plantas haviam se entrelaçado com partes da fuselagem. Isso está aqui há muito tempo. Com extremo cuidado, após documentar a parte externa, a equipe começou a examinar o interior do helicóptero. A porta estava fechada, mas não trancada. Quando finalmente conseguiram abri-la, o interior revelou-se surpreendentemente preservado, embora com sinais claros de deterioração por umidade e tempo. O que mais chamou a atenção foi o que não encontraram, nenhum sinal dos 3 ocupantes. Os assentos estavam vazios. Não havia ossos, tecidos, pertences pessoais espalhados ou qualquer indício de que houvesse ocorrido uma fatalidade dentro da aeronave. Eles não estavam aqui quando o helicóptero pousou? Ou saíram depois? Perguntou um dos bombeiros. Impossível dizer sem uma análise mais detalhada, respondeu Dourado, fotografando meticulosamente cada centímetro do interior. Foi quando Lúcia notou algo preso ao suporte de equipamentos, uma câmera de vídeo profissional, modelo Sony de 1999, ainda firmemente fixada em seu suporte. O equipamento estava severamente degradado pela umidade, mas o compartimento de fita parecia selado. Precisamos levar isso para análise imediatamente, disse o agente Rangel da Polícia Federal. Se houver qualquer coisa gravada aí dentro, pode ser nossa única pista sobre o que aconteceu. Na manhã seguinte, as manchetes em todo o Brasil anunciavam a descoberta. Encontrado após 20 anos, helicóptero da TV Horizonte localizado na Serra do Cipó. Mas as perguntas só aumentavam. Onde estavam os tripulantes? Como o helicóptero havia chegado àquele local tão isolado sem deixar marcas evidentes de queda? E, principalmente,
Por que ninguém o havia encontrado em 20 anos de buscas? A máquina de escrever parece estar em perfeito estado. Trecho de áudio recuperado da câmera. 12/09/1999, 16h32. Brasília, Instituto Nacional de Criminalística, 21 de novembro de 2019. A sala de análise forense de mídia estava silenciosa, exceto pelo zumbido dos equipamentos. 3 técnicos trabalhavam em turnos há quase 2 semanas para recuperar o conteúdo da fita encontrada na câmera do helicóptero. O processo era extremamente delicado. Décadas de exposição à umidade haviam danificado severamente o material magnético. Conseguimos, anunciou finalmente Renata Bueno, especialista em recuperação digital, para seus colegas e para o pequeno grupo que aguardava do outro lado do vidro, representantes da Polícia Federal, do CENIPA e Lúcia Prado, cuja descoberta havia reaberto o caso. A gravação recuperada, embora fragmentada e com qualidade comprometida, mostrava os últimos momentos registrados pela câmera de Paula Antunes. As imagens começavam com tomadas aéreas do incêndio florestal, com a voz de Marcelo Freitas em off, narrando o que seria uma reportagem padrão sobre a devastação na serra. Em determinado ponto, a câmera desviou do incêndio, apontando para outro fenômeno. Estamos vendo algo incomum na parte norte da serra, dizia a voz de Marcelo. Não parece ser fumaça de incêndio. Gilson está nos aproximando para verificar melhor. As imagens mostravam uma formação de névoa ou fumaça que se comportava de maneira estranha, subindo em espiral, contra o vento, em um padrão que não parecia natural. A voz de Gilson podia ser ouvida. Nunca vi nada assim. Parece organizado. Vou descer um pouco mais. Nos minutos seguintes, a câmera capturou o helicóptero descendo em direção a uma pequena clareira. A imagem tremeu violentamente e houve um breve corte. Quando voltou, mostrava o interior do helicóptero, com a câmera aparentemente ainda no suporte, mas apontando para o painel. A voz de Gilson soava tensa. Base, horizonte, 01. Estamos notando algo estranho. Não parece ser fumaça comum. Vamos descer um pouco para investigar melhor. Esta era a última comunicação registrada com a base. Na gravação, após alguns segundos de silêncio, a voz de Marcelo podia ser ouvida mais baixa. Isso não é fumaça, é algo se movendo. A imagem tremeu novamente. Houve sons de exclamação dos 3 ocupantes. Depois o ruído do motor diminuindo, como se o piloto estivesse pousando deliberadamente. A última parte recuperável mostrava brevemente a porta do helicóptero sendo aberta. Uma mão, presumivelmente de Paula, ajustando a câmera e então, estática. Ah, isso é tudo? Perguntou o agente Rangel quando a gravação terminou. Infelizmente, sim, respondeu Renata. O resto da fita estava completamente degradado. É um milagre termos conseguido recuperar isso. Nos dias seguintes, a análise da aeronave trouxe mais perguntas do que respostas. O helicóptero não apresentava falhas mecânicas evidentes que pudessem ter causado uma queda. O tanque de combustível estava quase vazio, mas sem vazamentos. O relatório preliminar sugeria um pouso de emergência controlado, seguido pelo abandono da aeronave por seus ocupantes. Mas para onde eles teriam ido? Por que deixariam o equipamento valioso para trás? E por que nenhuma busca encontrou o helicóptero em uma área que, embora remota, estava dentro do perímetro inicial de buscas? 2 descobertas adicionais intensificaram o mistério. Primeiro, a análise das imagens de satélite históricas realizada por Lúcia revelou algo inexplicável. Nas poucas imagens onde o helicóptero era visível entre 2012 e 2019, sua posição parecia mudar ligeiramente, sempre na direção norte, nunca mais que alguns metros, mas o suficiente para ser detectável quando as imagens eram sobrepostas com precisão. É como se alguém estivesse movendo o helicóptero periodicamente, explicou ela durante uma reunião com investigadores. Ou como se ele estivesse se movendo sozinho, o que é impossível. A segunda descoberta veio de um caderno de anotações encontrado em um compartimento lacrado do helicóptero. Pertencia a Marcelo Freitas e continha notas sobre suas reportagens recentes. A última entrada, datada de 12 de setembro de 1999, apenas algumas horas antes do voo, dizia:
Fontes anônimas mencionaram atividades militares não autorizadas na área norte da Serra do Cipó. Possível reportagem investigativa após a cobertura do incêndio? Verificar com Antônio. O Exército Brasileiro, questionado sobre a anotação, negou veementemente qualquer operação na área naquela época. Documentos oficiais confirmavam a negativa. Em 12 de dezembro de 2019, a Polícia Federal divulgou um relatório oficial inconclusivo, citando evidências insuficientes para determinar o destino dos ocupantes e classificando o caso como desaparecimento não resolvido, apesar da localização da aeronave. Para as famílias, a descoberta reabriu feridas antigas, mas também trouxe uma estranha forma de conforto. Pelo menos agora tinham algo concreto, um ponto final para 2 décadas de incerteza. Lúcia Prado, no entanto, continuou sua investigação pessoal. Em janeiro de 2020, ela voltou ao local da descoberta, desta vez sozinha, equipada com instrumentos de medição mais precisos. Após mapear cuidadosamente a posição exata do helicóptero, colocou marcadores georreferenciados ao redor dele. 3 meses depois, em uma nova visita, confirmou o que as imagens de satélite haviam sugerido. O helicóptero havia se movido 2,4 metros para o norte. Em seu diário pessoal, ela escreveu uma nota que nunca compartilhou com os investigadores. O helicóptero continua se movendo lentamente para o norte, como se estivesse sendo atraído por algo, na mesma direção para onde Marcelo, Paula e Gilson provavelmente caminharam há 20 anos. A questão permanece. O que eles viram naquela névoa estranha que os fez abandonar a aeronave? E, mais importante, para onde eles foram depois disso? A única certeza era que, após 20 anos de silêncio, a Serra do Cipó ainda guardava segredos que talvez jamais fossem completamente revelados.